E a Pedro. O Evangelho de Marcos registra que, após a ressurreição do Senhor, um anjo disse a algumas mulheres para contarem aos discípulos do Senhor e a Pedro o que acontecerá, ó. E a Pedro. Isso enche os nossos olhos de lágrima. Por que ele não disse, dizei a seus discípulos e a João? João era o amado do Senhor. Por que não disse, dizei a seus discípulos e a Tomé? Tomé duvidou da ressurreição do Senhor. O anjo não mencionou os melhores discípulos ou os mais necessitados, mas especificamente a Pedro. Por que isso? Havia algo em Pedro que era tão diferente dos demais? Pedro cometera um grande pecado 3 dias antes desse evento. Tão grande pecado que impedia o Senhor de confessá-lo diante dos anjos de Deus. Lucas 12:9. Pedro não confessou o Senhor diante dos homens, nem mesmo diante de uma humilde criada. Mas o Senhor queria que alguns fossem dizer a seus discípulos e a Pedro sobre a sua ressurreição. E a Pedro quão profundo é o significado dessas palavras. Se alguns irmãos e irmãs tivessem tais experiências como as de Pedro, pensariam, ó, eu sou Pedro. Eu já caí. O que cometi não é um pecado comum. Receio que nunca mais poderei me aproximar do Senhor. Temo que o Senhor já me abandonou e, de agora em diante, toda vez que ele tiver alguma tarefa importante nunca mais encarregará a mim de fazê-la. Nunca mais serei capaz de ter experiências especiais como aquela que tive com o Senhor no Monte da Transfiguração. Não mais poderei ser o companheiro do Senhor no jardim do Getsêmani. Quando confessei o meu desejo de morrer pelo Senhor, ele disse, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Naquele instante, pensei que o Senhor tivesse me entendido mal. Quando ele foi preso, cortei a orelha de um homem com a espada, e pensei que podia amar o Senhor corajosamente. Quem teria imaginado que até mesmo eu pudesse tropeçar? Não tropecei perante um grande sumo sacerdote, alguém com grande autoridade, nem mesmo cai perante Pilatos que tinha muito poder. Mas cai justamente diante de uma pergunta feita por uma criada. Neguei o Senhor uma vez, em seguida, mais uma vez e finalmente até comecei a praguejar e a jurar para negar o Senhor. Uma vez confessei que ele era o Cristo e que ele era o Filho de Deus. Eu lhe disse, tu tens a vida eterna. A quem mais iremos nós? Entretanto, justamente quando vi o Senhor prestes a ser crucificado, cai. Cometi o maior pecado, nega-lo. Embora eu tenha chorado e me arrependido, não sei como o Senhor se sentiu a meu respeito. Naquele dia, quando neguei, teria sido melhor se ele não o soubesse. No entanto, exatamente quando neguei, ele se virou e olhou para mim. Isto indicava que ele já sabia. Que farei agora? Nunca mais me atreverei a ir até ele. Embora ele me ame, não ouso me aproximar dele, pois há um pecado que nos separa. Provavelmente, nunca mais poderei me aproximar dele. Mas o Senhor ressuscitou. Algumas mulheres trouxeram a mensagem e ele clara e especificamente mencionou que dissessem-na para mim. Ó! Mesmo tendo negado o Senhor por 3 vezes, ele não me abandonou. Ele não me odiou nem ficou furioso comigo. O que seu coração deseja é a minha pessoa. Ele não mencionou ninguém mais em particular, somente a mim em especial, como se eu fosse o único em sua lembrança. E a Pedro? E a Pedro? Esta é na verdade a música mais aprazível no mundo, a mais maravilhosa e boa nova. Se o Senhor tivesse pedido para as mulheres que dissessem apenas aos discípulos, teria pensado que alguém como eu não era digno de ser seu discípulo, e teria deixado de sê-lo. Não teria ousadia de ir vê-lo. Mas o Senhor disse, e a Pedro? Isso mostrou-me que ele ainda me queria. Apesar de não ter forças para ir vê-lo. E a Pedro encorajou-me a ir. A mensagem trazida pelas mulheres era verdadeira. O Senhor fez o anjo mencionar especificamente o meu nome. Ele não me havia abandonado. Ainda posso achegar-me a ele. Levantar-me-ei e irei vê-lo. Ó! Este era um Pedro que cairá, um Pedro que pecar e um Pedro que negar o Senhor. No entanto, o Senhor ainda o mencionou especificamente. Este é o Evangelho. Irmão, você sabia que uma vez que o Senhor o salvou, ele o salvará até o fim? Ainda que você esteja desencorajado, o Senhor jamais estará desencorajado.
Apesar de você pecar e se sentir desconcertado de voltar a ele, do lado dele, no entanto, não há qualquer razão para não voltar. Por que você insiste em lembrar da sua falha, sendo que o Senhor já não se importa com ela? O Senhor tirará o véu da sua face hoje, então não terá mais medo dele nem hesitará em se aproximar dele. É provável que Pedro ainda se lembrasse de que certa vez disse ao Senhor, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim, MT 26:33. Pode ser que também se lembrasse que, junto ao lago de Genezaré, quando vir a glória do Senhor, dissera, retira-te de mim, porque sou pecador, Lucas 5:8. Agora, porém, conheceu a sua condição e como ousaria ver o Senhor? Era possível que continuasse a se lembrar do pedido do Senhor, então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo. Em seus ouvidos possivelmente ainda permanecia o mandamento do Senhor, vigiai e orai, para que não entrais em tentação, Mateus 26, 40-41. De qualquer modo, a sua condição estava longe da exigência do Senhor. Como ele ousaria ver o Senhor hoje? Todavia, ele foi ver o Senhor. Por causa da palavra e a Pedro ele teve ousadia de ir vê-lo. Irmão, se você conhecesse a intenção da palavra e a Pedro, poderia ainda permanecer longe dele e não se voltar a ele? Se você conhecesse o significado profundo da palavra e a Pedro, não haveria outra coisa a fazer senão aproximar-se do Senhor. Qual livro entre os 4 evangelhos registrou o evento dessa forma? Somente o Evangelho de Marcos. Marcos era um jovem, ele seguiu a Pedro e aprendeu muito dele. Podemos dizer que o Evangelho de Marcos foi ditado por Pedro e escrito por Marcos. A sentença, dizia a seus discípulos e a Pedro, foi especialmente registrada por Pedro. Esta palavra pode não ser tão importante para outros, mas era extremamente importante para Pedro. Quando o Espírito Santo escreveu a Bíblia, ele especialmente mostrou-nos que as poucas palavras que pareciam ser insignificantes para Mateus, Lucas e João, eram inesquecíveis e importantes para Pedro, quem narrou o Evangelho de Marcos. E a Pedro tinha um significado especial para ele. Em todo o tempo, a recordação dessas palavras era doce. A palavra da graça é especialmente memorável para aquele que a recebeu. Irmãos e irmãs, quando nos lembramos do Senhor no partir do pão, há alguém cujo coração ainda está com medo de Deus? Ou há algum pecado que separa você de Deus? Já choramos amargamente, arrependemo-nos e confessamos aquilo que fizemos que não era digno do Senhor. Agora, hoje, ousamos dizer ao Senhor, Senhor, eu me achego a Ti? Apenas considere, por amar você, Ele voluntariamente foi à cruz, agora Ele deixaria de amá-lo apenas porque você falhou, tropeçou e caiu? Teria o seu amor, com que Ele amou você na cruz, então diminuído? Hoje é fácil para você não amá-lo, não se aproximar dele nem voltar a ele, mas é impossível para ele não amar você, esquecê-lo ou abandoná-lo. 3 dias após a morte do Senhor, Pedro estava calado porque tropeçara, mas o Senhor não o esqueceu. Assim, se você não tiver forças para ir diante do Senhor, tem apenas desejo de crer em sua palavra. Ele poderá dar-lhe forças para ir até ele. Se você tropeçou, ele poderá levantá-lo. Embora pareça que nunca mais poderá se aproximar do Senhor novamente, se puder, na fé, se lembrar da palavra e a Pedro, você será capaz de se aproximar dele. Quando queremos nos aproximar do Senhor, ainda que pareça haver grande distância e sentimos que não temos forças para ir até ele, devemos nos lembrar da palavra e a Pedro. Era de Pedro, que tropeçara, que o Senhor se lembrou mais. Apesar de Pedro não ousar vir até o Senhor, o coração do Senhor o atraiu, levando-o a não ousar esconder-se do Senhor. Não entendamos mal o coração do Senhor hoje. Se você ouvir uma voz dizendo, e a Pedro, deve saber que o Senhor não o abandonou. O Senhor tampouco abandonou você, e a Pedro também significa e a você. Você que falhou como Pedro. Que todos nós vejamos que tipo de coração o Senhor tem para conosco. Se vir o coração do Senhor, você nada fará senão correr para ele. Vatmanei. Extraído do livro 12 cestos cheios. Vatmanei. Inscreva-se no canal. Desfrutar é bem melhor.